Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Hoje falaremos sobre um princípio fundamental da mecânica quântica, a dualidade onda-partícula. No mundo macroscópico que conseguimos enxergar, partículas e ondas são coisas bem distintas. Partículas são objetos que possuem massa, por exemplo, um projétil em movimento. Ondas são perturbações que transportam energia, como as ondas do mar. A onda não é a água em si, mas sim as oscilações que se propagam na sua superfície. Nessa aula, veremos que a distinção entre onda e partícula simplesmente desaparece na escala minúscula dos átomos. As primeiras evidências desse estranho comportamento foram reveladas pelo efeito fotoelétrico. Quando a luz incide sobre a superfície de um metal, ela pode fazer com que elétrons sejam ejetados. Esse é o princípio de funcionamento das células fotovoltaicas, que convertem a energia luminosa do Sol em energia elétrica. Vejamos em mais detalhes como pode ser demonstrado o efeito fotoelétrico. O metal é ligado a uma fonte controlável de tensão, cuja polaridade é ajustada para orientar o movimento dos elétrons ejetados e fazer com que eles entrem no circuito, dando origem a uma corrente elétrica. O número de elétrons pode ser medido usando um amperímetro. Outro dado que podemos obter é a energia cinética dos elétrons ejetados. Isso é feito invertendo a polaridade da fonte de tensão e medindo qual a energia necessária para frear os elétrons e fazê-los retornar, anulando a corrente. O experimento pode ser feito variando o tipo de metal e as características da luz, como sua intensidade e sua frequência. São medidos o número de elétrons liberados e a sua energia cinética. E quais seriam os resultados esperados? Naturalmente, espera-se que a energia cinética dos elétrons ejetados aumente proporcionalmente à energia transportada pela luz. Porém, é justamente nesse ponto, na definição do que é a energia da luz, que as teorias tradicionais começaram a falhar. Intensidade é definida como a quantidade de energia que incide por unidade de área num intervalo de tempo. Quanto maior a intensidade, maior o brilho da luz. Na teoria clássica, intensidade é dada em função do quadrado da amplitude, ou seja, do quadrado do campo elétrico máximo. Portanto, a onda em azul deveria transportar mais energia que a onda em vermelho. Acreditava-se que a energia dependia apenas da amplitude, sem depender da frequência ou do comprimento de onda. Em outras palavras, acreditava-se que a energia transportada pela luz dependeria apenas de seu brilho e não de sua cor. Mas vejamos o que revelam os experimentos. Este gráfico mostra como varia a energia cinética K dos elétrons ejetados em função da frequência Ni da luz incidente. Em frequências muito baixas, nenhum elétron é arrancado do metal. Mesmo aumentando a intensidade, o resultado continua o mesmo. Aparentemente, esse comportamento contradiz a ideia clássica de que a intensidade está relacionada à energia. Apenas acima de uma frequência mínima, Ni0, denominada frequência limiar, os elétrons começam a ser ejetados, e sua energia cinética aumenta linearmente com a frequência. Outra vez, esse comportamento contradiz a ideia clássica de que a energia transportada pela luz não deveria depender da frequência. Em outras palavras, a teoria clássica da luz dizia que sua energia deveria depender do brilho, não da cor. Porém, o experimento mostra o contrário, que a energia depende da cor e não do brilho. Apenas uma coisa é influenciada pela intensidade: o número total de elétrons ejetados. Quanto maior a intensidade, maior o número de elétrons, mas a energia cinética de cada elétron continua a mesma. Para explicar o efeito fotoelétrico, o físico Albert Einstein abandonou a concepção ondulatória da luz
e a imaginou como sendo formada por pequenas partículas chamadas fótons. Einstein partiu do pressuposto que cada fóton carregava uma quantidade definida de energia, proporcional à frequência da luz. Em termos matemáticos, energia E é igual a H vezes Ni, onde H é uma constante de proporcionalidade conhecida como constante de Planck. É improvável que dois fótons consigam colidir ao mesmo tempo com o mesmo átomo de metal. Portanto, cada elétron só poderá receber um pacote fixo de energia hν. Se a frequência for muito baixa, a energia do fóton será insuficiente para desprender o elétron. Mas se a frequência for grande o suficiente, a energia do fóton será capaz não só de desprender o elétron, como também de colocá-lo em movimento com energia cinética. Isso explica por que o efeito fotoelétrico só é observado acima da frequência limiar. Mas por que a intensidade da luz não afeta a energia cinética do elétron? Na interpretação de Einstein, a intensidade da luz estava associada ao número de fótons que atinge a superfície por unidade de tempo. Se dobrarmos a intensidade, dobra o número de fótons. Mas isso não altera a energia que cada um deles transporta. Acima da frequência limiar, a intensidade determinará apenas o número de elétrons ejetados, e não a sua energia cinética individual. É necessária uma energia mínima para retirar um elétron de um átomo de metal. Essa energia é denominada função trabalho, W0. Se a energia do fóton, hν, for menor que W0, o efeito fotoelétrico não ocorrerá. Se a frequência da luz for igual à frequência limiar Ni0, o fóton terá exatamente a energia mínima necessária para desprender o elétron. Se hν for maior do que W0, o fóton desprenderá o elétron e a energia excedente será convertida em energia cinética. Note que a energia cinética do elétron e a frequência da luz incidente mantêm uma relação linear entre si, e o coeficiente angular da reta corresponde à própria constante de Planck. Metais diferentes possuem valores diferentes de função trabalho. Quanto maior a função trabalho, mais difícil é retirar elétrons do metal. Tratar a luz como partículas nos permite explicar com sucesso o efeito fotoelétrico. Porém, chegamos diante de um impasse. Você se recorda de quando estudamos a difração da luz? Caso não, reveja a aula através do link na descrição deste vídeo. Já vimos que a difração é um fenômeno de interferência que só pode ser explicado tratando a luz como onda. Então, afinal de contas, a luz é uma onda ou partícula? A resposta que a mecânica quântica nos oferece é que as coisas em pequena escala exibem um comportamento dual. Elas não possuem uma identidade fixa e pré-determinada. Ao invés disso, a identidade que elas manifestam varia de acordo com o experimento. A luz exibe o seu caráter ondulatório em experimentos que dependam de sua viagem através do espaço, como é o caso da difração em fenda dupla. Porém, experimentos sobre a interação direta da luz com a matéria, como o efeito fotoelétrico, manifestam seu caráter corpuscular. Surge então uma pergunta interessante. Se coisas tradicionalmente vistas como ondas podem se comportar como partículas, será que o contrário é possível? É possível que partículas se comportem como ondas? De fato, os experimentos mostram que a dualidade onda-partícula é uma realidade para partículas muito pequenas como os elétrons. Elétrons podem sofrer difração, exatamente como ondas. Aqui, mostraremos uma versão simplificada do experimento de difração de elétrons. A figura mostra uma fonte de descarga elétrica, uma barreira com fenda dupla e uma tela escura recoberta com material fluorescente. Ajustaremos a descarga para um valor muito pequeno, de maneira que apenas um elétron seja disparado por vez.
Olhe agora para esta tela preta e imagine que você está de frente para a tela onde chegam os elétrons. Está escuro porque o experimento ainda não começou. Ao dispararmos o primeiro elétron através das fendas, isso é o que você verá. O elétron deixará um pontinho luminoso onde atingiu a tela. Vamos disparar mais 6 elétrons em sequência e ver o que acontece. Até aqui, podemos atestar o caráter partícula do elétron. Cada elétron atinge a tela em unidades discretas e deixa uma marquinha luminosa localizada. É interessante que nem todos os elétrons chegam exatamente na mesma posição, mas considere que também é difícil atirar vários projéteis e acertar o mesmo ponto no alvo. Olhe agora o que acontece se prosseguirmos arremessando mais e mais elétrons em sequência. Você consegue notar um padrão? Existem faixas claras onde chegam muitos elétrons, alternadas com faixas escuras que raramente são atingidas. Esse padrão é exatamente o que observamos na difração de ondas. As leis que governam o movimento dos elétrons através das fendas são as mesmas leis que regem o comportamento de ondas. O mais surpreendente é que apenas um elétron por vez atravessa as fendas. Então, é como se cada elétron individual se comportasse como uma onda ao atravessar as fendas, interferindo consigo mesmo e chegando ao anteparo numa posição que está de acordo com um padrão de difração. Dizer que o elétron é uma partícula onda não significa que ele se locomove balançando de um lado para o outro. É algo bem diferente. Significa que o movimento do elétron através das fendas só pode ser descrito tratando-o como uma onda. A dualidade onda-partícula para o elétron é expressa matematicamente pela equação de de Broglie. O comprimento de onda lambda associado ao elétron é igual à constante de Planck dividida pelo momento linear p. O momento linear é o produto da massa pela velocidade do elétron. A equação de de Broglie une o caráter ondulatório do elétron, expresso através de lambda, com o seu caráter corpuscular, representado pela massa m. Quanto maior a massa, menor será o comprimento de onda. Objetos do mundo macroscópico possuem uma massa tão grande que seu comprimento de onda torna-se pequeno demais para ser detectado ou para que o comportamento quântico se manifeste. Ao tratarmos o elétron como uma onda, precisamos lidar com um inconveniente. Como fazer para saber em que lugar ele se encontra? Suponha que a onda senoidal em azul esteja associada a um elétron livre, movendo-se a velocidade constante. Repare que ela possui um comprimento de onda bem definido, como exigido pela equação de de Broglie. É impossível responder precisamente onde está o elétron, pois a onda é uma perturbação que se estende por uma região ampla do espaço. Felizmente, a matemática de ondas nos permite amenizar esse problema e fazer com que a onda fique mais compacta. Suponha que somemos a onda em azul uma segunda onda em vermelho, com lambda ligeiramente diferente. O resultado é mostrado em preto. A onda resultante possui cristas com amplitudes variáveis, ora grandes, ora pequenas. Você mesmo pode verificar essa propriedade matemática das ondas usando uma planilha de computador. Agora, olhe o que acontece ao somarmos uma terceira onda, em verde, com lambda diferente. O efeito torna-se mais evidente ainda. A onda resultante exibe regiões de alta amplitude próximo à origem e de baixa amplitude longe dela. Se somarmos um número muito grande de funções de onda, chegaremos a uma situação como essa. A amplitude tem um valor significativo dentro de um espaço Δx, mas é praticamente nula fora dele. Este é o chamado pacote de ondas. Agora, podemos pelo menos dizer que o elétron se encontra dentro do intervalo Δx, mas isso vem com um custo. Para chegar até aqui,
precisamos somar várias ondas com lambdas diferentes, e o lambda está associado à velocidade do elétron. Isso significa que perdemos precisão no nosso conhecimento sobre a velocidade. Com isso, chegamos a mais um fundamento da mecânica quântica, o princípio da incerteza. É impossível determinar simultaneamente a posição e a velocidade de uma partícula-onda com certeza absoluta. Se tentarmos medir a posição de um elétron com mais precisão, automaticamente perderemos precisão na medida de sua velocidade, e vice-versa. Nessa aula, acompanhamos uma das maiores mudanças de paradigma na ciência. Já conhecemos muito bem as leis clássicas de movimento que regem o comportamento de objetos grandes. Mas as coisas em pequena escala comportam-se de maneira diferente e estranha. Vale a pena abrirmos nossa mente para esse novo conhecimento. Ele permitiu inúmeras inovações nos campos da óptica, eletrônica, engenharia de materiais e outros. Nas próximas aulas, veremos que uma das grandes conquistas da mecânica quântica é sua capacidade de explicar a estrutura e o comportamento de átomos e moléculas, inclusive onde os modelos anteriores falham. Até lá!